Salve, pessoal, como vamos? Tudo bem com vocês? Maravilha, obrigado aí pela presença. Estamos aqui transmitindo ao vivo, tá? Pelo YouTube também. Então, quem preferir assistir a live pelo canal YouTube, está lá disponível. Também fica gravada, tá? Fica gravada aí para quem estudar, para quem desejar estudar ao final, tá certo? Então, vamos em frente, né? Todos ouvindo aqui legal? Então vamos lá. Estamos ouvindo bem? Perfeito? Maravilha, né? Então, já que todos nos ouvem, a gente continua. Assunto de hoje, ação penal, tá certo? Adriana aqui está conosco no YouTube. Nos ouve bem? Adriana, bom dia, bonjour. Então, para quem está aqui com a linguagem em francês, bonjour. Para quem fala inglês, good morning. Para quem fala português, bom dia. E para quem fala alemão, guten Morgen. Então, a gente se expressa em todas as línguas, mas a live é apenas em português, tá certo? Vamos então começar, pessoal. Não sem antes buscarmos aqui o nosso café. E o assunto é sobre ação penal. É um assunto muito importante, é um assunto central no processo penal, tá joia? Um assunto central no nosso direito processual penal. E é um tema que envolve uma série de consequências, tá? Uma delas é a aplicação de garantias fundamentais, como o direito à ampla defesa e contraditório. O que é que isso significa dizer? É que você só tem condições de exercer ampla defesa e contraditório enquanto pessoa acusada se a petição inicial estiver bem elaborada, né? Se for uma petição inicial com requisitos adequados. Né? Então, a ação penal ela é desenvolvida com a petição inicial. Então, se, por exemplo, a petição está inepta ou não atende condições para o exercício da ação penal, ou ainda estão ausentes pressupostos processuais ou faltando justa causa, nós vamos ter um déficit de petição inicial que causará prejuízos para o exercício da ampla defesa do imputado. Então, é fundamental que, antes de tudo, a petição inicial esteja bem elaborada, por isso que não deve ser recebida se estiver com defeito, porque ela causa decorrências negativas para o direito à ampla defesa do acusado, como também causa problemas para quem vai julgar. Ou seja, você, juiz, só poderá julgar adequadamente uma petição inicial se ela estiver bem formulada. Disso nos parece que existem consequências muito claras, óbvias até, de que uma petição inicial jamais poderia ser recebida, que é o caso de petições muito longas, né? Petições com índice, petições iniciais que nós tivemos notícia de terem 100 páginas, 200 páginas. Imaginem vocês, o acusado ele é citado para responder uma petição inicial em 10 dias. Então, são 10 dias para você oferecer resposta a uma petição inicial nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. Né? Então, se uma petição é muito longa, não se reveste de tecnicidade, mas conta uma história em 200 páginas, basicamente um livro, né?
em que o promotor precisa colocar um índice, expor um conteúdo em sistemas de mídia, nós vamos ter, então, um problema complicado, né? Porque a pessoa não terá condições de ler e interpretar em 10 dias para poder efetuar a defesa de maneira adequada. Então, o chamado aqui inicial é qual a utilidade, né, qual a importância do estudo da ação penal. Uma das importâncias, né, uma das questões assim centrais é você identificar quando uma ação penal, quando um processo penal deve merecer uma ação de trancamento. O trancamento é um nome vulgar que nós utilizamos para designar a extinção do processo sem resolução do mérito. Hoje, o trancamento está no artigo 3º-B do Código de Processo Penal, dentre as atribuições do juiz das garantias, que foi suspenso por medida cautelar monocrática do Supremo. Mas vejam, pessoal, que uma ação penal mal elaborada, uma ação penal mal formulada, ela desafia a possibilidade de seu encerramento prematuro. Então, identificar quando ela é inepta, né, quando falta a ela pressuposto processual, ou quando falta o designativo denominado condições para o exercício da ação penal, todos esses elementos estão previstos no artigo 395 do Código de Processo Penal. Quando faltar esses elementos, a hipótese é de uma consequência drástica para o processo, ou seja, o seu encerramento prematuro. Na verdade, essas hipóteses, são casos de rejeição da petição inicial. Anotem aí, tá? Rejeição da petição inicial. Então, ela sequer deveria ser recebida. No entanto, se ela é recebida por equívoco pelo juiz, existe uma forma de controle a posteriori. Então, o controle poderia ser prévio, um controle extintivo, ab initio, né? Mas se o juiz deixei passar por equívoco, o controle é posterior. E pode ser posterior, com a decisão de absolvição sumária, no artigo 397, ou por intermédio de uma ação de trancamento, que geralmente é o habeas corpus, junto ao tribunal correlato, tá? Então, dando uma pausa aqui, desejar um dia excelente, uma semana excelente para vocês. Aqui no YouTube, o pessoal está acompanhando também. Então, Daniel, bom dia, tá? Adriano, todos que estão nos acompanhando. Também aos amigos que estão aí no Facebook, na nossa página, e no Twitter. Aqui no Instagram, a turma já acompanha desde o início. Lembrando que essa, pessoal, é a live de número 25, tá? A live, ela corresponde ao número de capítulos do nosso livro Curso de Direito Processual Penal, em conformidade com a teoria do direito. Então, para vocês terem uma ideia da sistemática de estudo, nós desenvolvemos da seguinte maneira. Primeiro, uma parte estática, e em seguida, uma parte dinâmica. A parte estática é a produção daquelas normas que são já objeto da nossa interpretação, ou seja, nós não vamos estudar a emissão delas, mas como elas estão organizadas no sistema, é estática. A dinâmica é quando a gente identifica a forma de emissão dessas normas, em especial no processo concreto. Né? Então, quando o juiz, por exemplo, edita uma norma, ele obedeceu às condições para a edição dessa norma, essa é a dinâmica. Então, em relação à estática, nós desenvolvemos mais do que 20 capítulos, só falando da estática. E colocamos a nulidade como eixo central. Colocar a nulidade como uma categoria importante a ser estudada no início, e até propor que a nulidade venha no início dos códigos de processo penal e não no final. Né? Porque para que você possa entender o correto, é muito importante que você também entenda o incorreto. Perfeito? E na parte dinâmica, nós começamos com a sintática e a pragmática das normas processuais penais, e agora, desde a live de número 24, nós estudamos todo o conteúdo do processo penal. Então, na live da semana passada, da sexta, nós vimos o assunto sobre investigações preliminares, que é o gênero do inquérito policial. Aí, quem tiver o livro para estudar, você tem lá assuntos como arquivamento do inquérito policial, indiciamento, as investigações em geral, em especial a estruturação, a designação e a derivação dos elementos centrais das investigações preliminares. Então você vai ver o comum e vai conseguir discernir as espécies. Hoje nós estamos estudando
ação penal. É o capítulo de ordem 25, né? São 41 capítulos ao final. Aí, para quem está começando agora, aqui no YouTube, perfeito. Você tem tudo salvo, né? A gente fez uma série, uma playlist, com todas as lives sobre o nosso curso de Direito Processual Penal. Já já eu mostro aqui. Então, é um curso diferenciado dos demais, porque estuda essa parte normativa. Ou seja, nada, do nosso ponto de vista, será conforme o que eu acho. Mas o nosso objetivo, o nosso propósito, é estudar os elementos empíricos, do ponto de vista legislativo e do ponto de vista também prático, quando a gente traz exemplos concretos, e alinhar esses elementos empíricos com a norma. Então, nada conforme exclusivamente o que eu acho. Ou seja, o objetivo é trazer pelo menos alguns lindes, né, alguns elementos para que a gente proponha uma resposta correta para cada caso. Se nós tivermos mais de uma resposta, que nós possamos propor uma resposta melhor. Perfeito? Então, hoje é o capítulo Ação Penal. Lembrando aqui, pessoal do Instagram que nos acompanha, pega o cafezinho, tá? Aqui também os nossos amigos do YouTube, pega aí um café, é sempre interessante essa combinação, e dizem que quem gostar de café com leite, então, diz que é perfeito, né, em termos de concentração. É uma dica que eu aprendi e que me ajuda, né? Então, associava a rede com o café, com o livro, e aí conseguia ter uma captação melhor. Para incentivar a interação, lembra de mandar aquele avião para o amigo, né? Manda o aviãozinho, manda o coração, diz, olha, está acontecendo a live sobre ação penal, tá certo? Então, um tema muito importante no processo penal. Mas vem cá, vou propor aqui 4 questões que a gente vai responder ao final. A primeira delas é o que é ação penal. Né? Toda vez que eu faço uma interrogação, o que é ação penal, a gente tem muita dúvida, pessoal, porque os termos, as palavras, elas têm mais de um sentido. Né? Quando a gente fala ação, quando fala penal, eu tenho ambiguidade. Né? A ação, ela pode ser um agir, ela pode ser o próprio processo, em sentido amplo e de uma maneira até pouco precisa. Posso dizer ação, eu tenho ação lá na justiça. Na verdade, tecnicamente, você não tem ação, você tem um processo. A ação, ela foi exercida. Mas a palavra, de fato, é uma palavra ambígua, né? É uma palavra também vaga. Você tem classes de ação, então eu tenho ação pública, eu tenho ação privada, eu tenho ação pública condicionada, eu tenho ação pública condicionada à representação ou à requisição, eu tenho incondicionada, eu tenho privada, exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. Então, tudo isso indica que ação é um termo vago. Vago diz muito respeito à classe de ação, a classificação, classe, divisão das ações, ou seja, você encontra vários fenômenos que se encaixam naquele rótulo. Então, por isso que nós temos também dúvidas na hora de explicar, né? Ou seja, comum, quando você for entender a ação penal, não se assuste se daquela primeira leitura você não entendeu, você vai entender, você vai compreender. Então, ação é um termo vago, ambíguo e poroso. Poroso porque ele muda no curso do tempo. E por falar nisso, a gente pode perceber na nossa lei o rareamento, a escassez cada vez maior das ações privadas. Quase todas têm sido transformadas em pública. E muitas pública condicionada. Né? Então vocês encontram, assim, dificuldade, às vezes, de trazer exemplo. Por exemplo, no caso da ação penal privada personalíssima, nós só temos um exemplo hoje, o artigo 236, que trata dos óbices a casamento e a pessoa, mesmo assim, induz a outra a casar com ele. Então, nós não temos mais adultério, foi revogado. Então, os exemplos vão se rareando, né? As ações penais privadas chamavam personalíssimas, que só o cônjuge poderia ingressar. E temos ações penais privadas exclusivas, né? Mas essas também vêm diminuindo a cada ano. O legislador modifica, transforma em pública. Por exemplo, nós tínhamos o crime de estupro, que era de ação penal privada, hoje não é mais. Né? Hoje a regra é que o crime de estupro, os estupros em geral, até houve modificação em relação ao delito de estupro, porque hoje o homem também pode ser estuprado, segundo o designativo legal, e antes era um crime que exclusivamente a mulher poderia ser estuprada. Então tinha um limite semântico menor. Então, o estupro se tornou ação penal pública incondicionada como regra, e não temos mais ação penal privada. Ressalvada a ação penal privada subsidiária da pública. Né? Então, vamos perguntar, né, o que é ação penal? Tá? E em relação ao aditamento, tá? Aí eu trago uma outra pergunta, foi até, pessoal,
interessante como colocar essa pergunta no concurso público que eu fiz para promotor de justiça do Rio Grande do Norte. Então, tenho amigos lá no Rio Grande do Norte, os que me acompanham aqui, um abração, tá certo? A ideia, então, do crime chamado, do caso da ação penal, chamada ação penal privada, né, subsidiária da pública, é a supletiva. Em relação ao concurso do Ministério Público, caso caiu uma outra coisa, que foi a chamada imputação alternativa objetiva. Então, vejam, em uma ação penal, seja ela privada ou pública, você pode ter, de repente, a possibilidade, segundo alguns autores sustentam, de imputação alternativa no processo penal. Né? E essa imputação alternativa é você acusar a pessoa, uma pessoa, de um crime ou outro, ou ainda acusar duas pessoas de terem sido uma ou outra a responsável pelo crime. Né? Então, assim, você pode fazer uma imputação alternativa objetiva ou uma imputação alternativa subjetiva. Percebam a diferença. A subjetiva é quando você alterna o sujeito acusando de uma mesma conduta ou de vários crimes. Então, alguém cometeu um estupro, são gêmeos, né? são gêmeos. Então, digamos que irmãos gêmeos, um deles cometeu um estupro e a gente não sabe identificar. Então, alguns autores poderiam sugerir o seguinte: olha, propõe a ação contra os dois de maneira alternativa. Então, teríamos uma imputação alternativa subjetiva, porque eu tenho dúvida, e digo isso ao juiz: olha, eu tenho dúvida se foi fulano ou se foi cicrano, eles são gêmeos, vamos saber. Se tiver dúvida ao final em relação aos dois, absolve os dois. Se ficar claro quem cometeu o crime, condena apenas um. E isso seria mais sincero, segundo a ótica de autores do porte de Afrânio Silva Jardim. Essa seria a imputação alternativa de natureza subjetiva. Mas existe também a imputação alternativa. Imputação significa acusação. Imputação alternativa denominada objetiva. E aí você tem um acusado apenas e acusa de dois fatos. Olha, eu tenho dúvida aqui quanto ao enquadramento, mas ele ou cometeu um furto ou cometeu um roubo. A gente tem dúvida quanto a elementar de violência ou grave ameaça. Porque furto, pessoal, é subtrair para si ou para outrem coisa alienável. Né? O roubo, por outro lado, é você subtrair para si ou para outrem coisa alienável com violência ou grave ameaça. Então, essa é a distinção. Né? Então, se é violência ou grave ameaça, eu tenho um elemento distintivo. E aí eu tenho dúvida em relação à violência ou grave ameaça. Então, essa imputação é alternativa, né? Alternativa de natureza objetiva, né? Porque em relação ao fato. Aí vem um outro detalhe. Ela seria objetiva ou subjetiva, mas ainda poderia ser originária ou superveniente. Originária, quando a dúvida é expressa na petição inicial. Superveniente, quando ela é colocada no aditamento. Tá? Percebam a diferença. Nós temos aqui, então, a noção de aditamento. Aditamento, gente, é a nossa emenda à petição inicial. Simplesmente isso. Né? Aditamento é emenda. Emendar a petição inicial é um aditamento. Então, se eu faço a imputação alternativa no aditamento, ela é superveniente, porque ela vem depois. Se eu faço o aditamento na origem, ela é originária, ou seja, na denúncia. Né? Se eu faço a inclusão da imputação alternativa na origem. Aí vem a questão que eu quero colocar para vocês e depois explico novamente. Ou seja, o que é que significa imputação alternativa, subjetiva, superveniente, ou ainda imputação alternativa, objetiva, superveniente e restrita? Vocês saberiam? Como eu disse no início, essa pergunta foi objeto do concurso público de promotor de justiça do Rio Grande do Norte em 2001, 2002. Imputação alternativa, objetiva, superveniente e restrita. É possível no processo penal a imputação alternativa, objetiva, superveniente e restrita? A pergunta era essa. Né? E para você responder a questão, você primeiro precisa saber o que significa esses termos. Aqui eu já comecei a explicar alguns desses termos, né? Deixa eu ver aqui o livro.
Né? Aqui você começa a explicar alguns desses termos com o objetivo de trazer a resposta, né? Então, imputação significa acusação, perfeito? Imputação é acusação. Imputação objetiva diz respeito a você acusar alguém de um fato, não é? Se eu acuso duas pessoas do mesmo fato, essa imputação é subjetiva porque dá ênfase em apontar o fato em relação ao sujeito A ou sujeito B. Então, subjetiva. Se a imputação é objetiva, eu digo respeito a um fato acusado a um sujeito ou outro fato em relação a esse mesmo sujeito. Dois fatos no mesmo sujeito. Então, imputação objetiva. Tá? Então, imputação é acusação. Objetiva em relação ao fato. Perfeito? Ainda, né? Se for imputação alternativa, porque é uma coisa ou outra. Então, imputação alternativa objetiva. Acusação de uma coisa ou outra em relação a um sujeito em relação ao fato. Né? Se forem dois fatos, objetivo. Então, estamos aqui explicando a imputação, vamos restringir, a imputação alternativa objetiva. Um só acusado e dois fatos. Além disso, superveniente, porque diz respeito ao aditamento. Tá? E quando nós mencionamos restrita, é porque ela não diz respeito ao tipo fundamental. Quando nós vamos para um crime, nós temos em um crime um tipo fundamental e um tipo derivado. O tipo fundamental é o caput. O tipo derivado são qualificadoras ou outras questões que decorrem do caput. Né? Então, quando eu, por exemplo, incluo uma qualificadora no crime de furto, por exemplo, olha, eu tenho dúvida se o crime aconteceu no período de repouso noturno. Tenho dúvida se o crime aconteceu em um período específico que qualifica o delito. E a qualificadora é muito relevante, porque o crime de furto de pena de 1 a 4 anos vai se tornar um crime de pena de 2 a 4 anos. E aí isso surge, por exemplo, no curso da instrução. Quando eu digo respeito a uma questão de qualificadora, né, um ponto qualificador, isso é restrito. Né? Isso não é fundamental. Então, é imputação alternativa, objetiva, superveniente porque no aditamento e restrita porque relacionada à hipótese de uma qualificadora, de um elemento derivado do tipo fundamental. Então, se nós modificássemos o crime de furto para roubo, já era uma outra coisa, já seria uma imputação não restrita, seria ampla, né? Porque alternaria o crime de 155 para o crime do 157. Então, temos aqui a distinção. Então, eu já sei que o que é que significa, né, o enunciado da questão. O que significa, então, imputação alternativa, objetiva, superveniente e restrita no processo penal, já sei. E isso é possível no processo penal? Aí a comissão queria isso, né, como resposta do concurso. Eu respondi na época que não, né, me baseando em outros autores, e que hoje parece ser a resposta que o código quer. Né? O código tem um dispositivo, o 384, que trata da mutatio libelli. Então, o 384 trata da alteração de fato. Né? Quando você altera um fato, né, você altera um elemento de fato. A emendatio libelli é quando você altera a capitulação desses fatos. A mutatio libelli é quando você altera o fato. E você pode alterar o fato todo ou pode alterar uma parte do fato. A regra é que se altere uma parte do fato, um elemento pequeno do fato. Tá? Então, alterando um elemento do fato, você precisa de um aditamento. Então, o aditamento, como nós mencionamos, o aditamento, a petição inicial, é um complemento, né? É uma emenda, é a nossa emenda. Só que o aditamento de matéria penal, ele tem que ser bem delimitado, porque, afinal de contas, deve atender às condições para o exercício da ação penal. Tá? Então, quando você faz o aditamento, você aponta uma nova acusação. Então, o que é que diz o artigo 384? É que toda vez que houver aditamento, ele não pode ser alternativo. Toda vez que houver aditamento, o juiz deve ficar restrito ao aditamento. Então, no nosso texto do Código diz isso nos parágrafos do artigo 384. Então, a resposta seria, olha, não é possível a imputação alternativa no processo penal. A imputação alternativa, objetiva, superveniente e restrita. Não seria possível, não é? À luz desse dispositivo. No entanto, gente, às vezes é um pouco sem sentido você proibir a imputação alternativa. Porque, por exemplo, no caso do furto, de você acusar a pessoa pela qualificadora, o juiz estaria adstrito a condenar o réu pelo crime de furto qualificado. Quando, na verdade, se for a hipótese de formar juízo de certeza,
é muito mais lógico que se admita que ele possa formular um juízo condenatório em relação a um fato menor, né, desde que descrito na petição inicial e no complemento denominado aditamento. Tá? E parece realmente um dispositivo que carece um pouco de lógica. Né? Aí, na época, nós fizemos essa descrição, então você precisa entender o que significa, né, a pergunta e respondê-la. Então, essa seria a primeira indagação, né, que a gente queria trazer aqui para vocês, que é um assunto muito importante em termos de ação penal. Mas as outras questões, além dessa, que é uma questão mais sofisticada, são as seguintes que eu queria perguntar. Qual o conteúdo da justa causa na ação penal? No artigo 395, nós temos a possibilidade de rejeição da petição inicial por inépcia, por falta de pressuposto processual e por ausência de condição para o exercício da ação penal. E no último inciso, por falta de justa causa. Né? Então, o que é justa causa? O primeiro indicativo que eu digo aqui para vocês é que justa causa não é condição para o exercício da ação penal. Porque se esse termo, essa expressão, condição para o exercício da ação penal, está no inciso 2 do artigo 395, vejam bem, no inciso 3, tratando como justa causa, né, não faz muito sentido, né, eu dizer que também é condição para o exercício da ação penal, porque seria redundante. Ou seja, se o inciso 2 já fala na condição, a justa causa é outra coisa, uma coisa diversa. Tá? Então, vamos responder o que é justa causa, né? Nesse capítulo aqui que trata da ação penal. Tá? O livro, pessoal, para aqueles que ainda não têm, né, esse aqui que a gente está acompanhando, tem versão digital e tem versão e-book, né? E é o nosso trabalho que trata das categorias de processo penal, todas elas, à luz da teoria do direito. A outra questão, gente, que a gente se propõe a responder é sobre se existe alguns limites ao suprimento da petição inicial. O que é isso, né? Olha, suprir a petição inicial seria fazer uma correção. Está no artigo 569, admitindo suprimentos à petição inicial. Então você elabora a petição inicial, né, verifica um equívoco mais na frente e seriam admissíveis a qualquer tempo os suprimentos. Bom, isso é complicado, porque nós já afirmamos no início que a petição inicial é muito importante para o exercício da ampla defesa. Então o Ministério Público pode suprir a qualquer tempo mesmo? Né? Seria possível esse suprimento a qualquer tempo, como se refere? Tá? Essa é a questão. Ele pode corrigir, né, e dessa maneira o processo seguir adiante. Né? Essa correção também tem a ver com outras questões relacionadas ao processo penal, como, por exemplo, o princípio da correlação. Vocês lembram o que é o princípio da correlação? O princípio da relatividade? Ou seja, a correlação, alguns chamam de congruência, outros dizem que é diferente, é entre a petição inicial e a sentença. Tem que haver uma correlação. Ou seja, a minha sentença não pode estar fora da petição inicial, senão vai ser sentença extra petita, tá? A mais fora do pedido, né? A minha sentença não pode ir além do que foi pedido na petição inicial, senão vai ser sentença ultra petita, tá? E a minha sentença também não pode ir aquém da petição inicial, ou seja, senão a minha sentença será uma sentença citra petita. Esses casos, né, que a gente usa com termos em vernáculo estrangeiro, dizem respeito a problemas de nulidade. Haverá nulidade na sentença e, por consequência, nós devemos aplicar uma invalidação. Tá? Aqui nós já temos perguntas, tá? Lembrando, gente, podem colocar as perguntas aí, tá certo? Que a gente responde. Aqui no YouTube o pessoal perguntou, né, se o problema do enunciado da questão afeta a resposta. Né? Então, por exemplo, você vai responder a uma questão de concurso público, ou mesmo você vai decidir uma causa na função de promotor, né? vai elaborar uma denúncia na função do promotor, elaborar alegações finais, ou enquanto juiz vai decidir se condena ou não alguém, se absolve, e a interpretação realmente é o primeiro passo. Né? Se você interpretar mal, se você não parar para ler e entender, o resultado pode ser outro. Então é muito importante que antes se delimite. Então, pessoal, vejam, vamos desenvolver um pouco aqui o nosso texto, respondendo a essas questões. Né? Eu já mencionei aqui no início, por ser uma questão que demanda mais concentração, o que é imputação alternativa no processo penal, pode ser objetiva, subjetiva, né? Então pode ser restrita originária, né? E a nosso ver, ponto de vista pessoal, hoje
é de que seria admissível, embora reconheçamos que a maioria tende a dizer que não é admissível imputação alternativa no processo penal, porque a acusação deve ser certa, né? Não posso ter dúvida quanto a isso, tá? Então, se perguntarem assim, a postura predominante é de que ela não seria admissível. Mas, observem que se você diz que não é admissível, você acaba causando outro problema, que é a oferta de denúncia de uma maneira, às vezes, não tanto sincera. Então, primeiro você acusa a pessoa pelo fato A, ele é absolvido. Depois você acusa a pessoa pelo fato B, e ele pode ser condenado ou absolvido. E isso também acaba se tornando incerto. O ideal mesmo é que, se tiver dúvida, que se pleiteie o arquivamento, né, do procedimento. Mas nem sempre isso se verifica na prática, porque, afinal de contas, as pessoas têm pontos de vista diversos em relação ao mesmo fato. Então, vamos lá. Essa é a primeira questão. As outras três seriam as seguintes. O que é ação? Né? O que é ação penal? Tá certo? Qual o conteúdo de justa causa no processo penal? Qual a utilidade disso para o dia a dia forense, para o dia a dia prático, ou para você que deseja fazer uma prova qualquer? Né? Qual que seria a utilidade de entender o que é ação e entender, além do que seria justa causa, qual o seu conteúdo? Tá, joia? Posteriormente, gente, a última questão que nós nos propomos a responder é que existem limites ou não para os suprimentos da petição inicial, para as correções da petição inicial. Existem limites? Né? Essas são as questões centrais, tá joia? Nesse capítulo, nós começamos desenvolvendo o problema da terminologia, tá? Da ação penal. A questão terminológica é um dos pontos assim principais, especialmente por causa da ambiguidade da linguagem, né, das dúvidas que você tem em torno da linguagem. Então, você definir, né, o sentido da expressão é muito importante. E aqui nós começamos fazendo uma distinção clássica, que eu aprendi com o Ovidio Batista. Né? Então, primeiro, eu tenho a expressão do direito de petição. Né? Ou seja, todos nós temos direito a uma resposta do Estado quando demandamos. E também assim o Ministério Público, e também assim o réu quando entra com habeas corpus. É interessante que a ação penal ela é um assunto, né, genérico que comporta ações como habeas corpus, revisão criminal, ação de reabilitação. Então tudo é ação, né? Então eu tenho ação de mandado de segurança que é cível, mas pode ter conteúdo criminal, tá? Então, apesar disso, quando nós estudamos ação penal, nós pensamos na ação penal condenatória, não é isso? A ação penal condenatória, então, é aquela que tem mais ênfase, é aquela que a gente verifica mais ênfase nos estudos doutrinários. Tanto que quando nós vamos classificar a ação penal, a ênfase é na ação penal condenatória, como já falamos hoje. Né? Então temos a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública que pode ser incondicionada ou condicionada. A condicionada, submetida às condições, pode ser a representação ou a requisição do Ministério da Justiça. Né? Então temos limites ali. E a ação penal privada pode ser exclusiva, né, personalíssima ou subsidiária da pública. Então, a partir daí, nós derivamos vários princípios que são praticamente opostos, a maioria deles, né, os princípios que são aplicados às ações penais públicas não se inserem nas ações penais privadas, à exceção de um outro, como, por exemplo, o princípio da intranscendência. Né, a ação penal é dirigida a uma pessoa e somente a ela, e não a outra. Então, isso se aplica a ambas. Mas temos ali toda a estruturação do que nós estudamos a partir do artigo 24, sobre ação penal. Né? Então, uma ação penal pública condicionada, ela se submete às condições de procedibilidade. Né? E as condições de procedibilidade vão desde a representação, que é sem rigor formal, né? Então, uma representação, o que é uma representação? É o desejo que você manifesta de ver alguém processado. Isso pode acontecer em sede de inquérito, e não se exige que ela seja rigorosa formalmente, não precisa ser por escrito. Nada obstante, e apesar da simplicidade dos juizados especiais criminais, né, simplicidade, está lá como princípio, né, informalidade, é justamente a lei dos juizados que requer maior formalidade para a representação, é até um paradoxo. Então a representação tanto deve ser ofertada perante a polícia, como também se exige que ela seja ofertada no âmbito da própria justiça, na audiência preliminar, tá joia? Então aqui eu tenho já perguntas, né, do Matheus, né? Se toda ação penal
é pública? Depende do ponto de vista, Matheus, eu vou explicar isso então. É interessante a sua pergunta. Se você for passar, for ter como ponto de vista a lente normativa, as normas de processo penal são públicas, né? Então, sob a lente normativa, observem, das disposições legais, né? Então, o processo criminal é um processo que afeta um direito muito caro a gente, que é o direito de liberdade. Então, me parece bem claro, bem evidente, né, que as normas de processo penal são de natureza pública, ou seja, você não pode dispor, né, dizer, olha, não quero aplicar. Então, sob essa lente, toda ação penal seria pública, né, porque seria manifestação das disposições de direito público. Agora, Matheus, quando eu tenho como ponto de vista, né, a classificação quanto ao sujeito legitimado, então a legitimação do sujeito, né, aí eu posso classificar como privado ou pública, porque quando o sujeito é privado, né, ou seja, a pessoa ofendida ou os seus sucessores, né, então, na falta da pessoa, geralmente há a possibilidade, né, da coisa continuar por intermédio dos sucessores indicados na lei processual penal, né? Então, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, está lá na ordem, né? Você vai, segue a ordem e essas pessoas podem substituir. São todos sujeitos. Então, se eu classificar a ação penal quanto ao sujeito legitimado para ajuizá-la, ela será privada. Observem, como um exemplo específico, a ação penal privada subsidiária da pública. Essa ação é o melhor exemplo para a gente responder a sua questão. Por quê? Porque a ação penal privada subsidiária da pública, ela é privada só e somente apenas em relação ao legitimado. Mas nessa ação, os princípios que incidem são princípios públicos, né? Ela, na essência, continua sendo pública. Então, imaginem vocês um crime de homicídio. Quando o Ministério Público não age, né, ou digamos que ele abusivamente se manteve inerte, né, então aí eu tenho o Ministério Público não agiu em crime de homicídio, né? Estava tudo claro que ele poderia agir, mas assim não fez. Então tem uma hipótese específica que comumente a gente aplica de ação penal privada subsidiária da pública, isto é, o ofendido, né, no caso os sucessores da pessoa morta, poderão ajuizar uma ação penal privada, mas é subsidiária da pública, ou seja, é uma ação privada supletiva. Essa ação tem incidência de todos os princípios de direito público, todos, né? Até se a pessoa, por exemplo, não continuar, não persistir, o Ministério Público deve retomá-la como parte principal. Então, digamos que os sucessores desistam, né? Ou não queiram, não tenham mais interesse. O Ministério Público pode retomar essa demanda, ação penal privada subsidiária da pública, como autor principal, né? Então, ele também pode, né, no caso, digamos que ele tenha se equivocado, ele pode repudiar essa queixa supletiva. Ação penal privada é iniciada por intermédio de queixa-crime, né? Perfeito? Então, na privada subsidiária da pública se chama queixa supletiva, tá? Então, o sujeito pode ingressar com queixa supletiva, né? E o Ministério Público pode discordar dessa queixa supletiva por entender que ela está mal feita, por exemplo. Então, ele pode repudiá-la e oferecer uma denúncia substitutiva, né? Então vejam aí que a gente chama privada só porque é o sujeito que é privado, né? Um aspecto subjetivo apenas. Mas realmente a essência de todas as demandas, elas são públicas. E a subsidiária da pública é o melhor exemplo, tá? Para a gente entender isso aí. Perfeito? Quem tiver mais perguntas, podem mandar aqui para a gente faz questão de responder a todas, tá? Então, a primeira questão, né, que eu estava falando sobre a ação, sobre a ambiguidade desse termo, é que eu tenho primeiro a expressão de direito de petição, está na Constituição, e o direito à tutela jurisdicional, que é o direito à resposta. Então, independentemente da natureza do pedido, às vezes eu até faço uma definição bem simples e técnica em relação ao que é ação. Então, eu digo assim, olha, ação é a atuação preambular da parte em juízo. Então, com esse tipo de denominação, você abrange todo pedido que é direcionado ao juiz. Já é uma ação, né? Então, a ação ela não se confunde com o processo, tá? E o direito à tutela jurisdicional diz respeito a uma providência consequente. Então, o direito à tutela jurisdicional não é bem a ação. É uma possibilidade de você entender lato sensu, né? Mas você ingressa com o pedido e você tem direito de resposta. Então, não pode haver no nosso sistema o chamado non liquer, né? A pessoa deixar de julgar por não existir previsão legal. Ela tem que julgar, ainda que ela diga, olha, não estou dando aqui uma resposta de mérito,
porque não há previsão para isso, né? Ou então o pedido ele não é possível à luz do ordenamento jurídico. Então é necessário que se diga, né? É necessário que se dê resposta. Em outras palavras, a pessoa não pode ter o seu pedido engavetado, guardado, né? Colocar debaixo do braço e nunca julgar. Nós precisamos então de uma resposta. Essa é a primeira acepção da palavra ação, mas não para por aí, né? Eu ficava bastante impressionado quando eu li o Ovidio Batista, porque ele era bem técnico e ele se baseava em Pontes de Miranda. Então era um autor processual civilista, já falecido, que ele tinha uma raiz pontiana muito forte, né? E até criticava alguns elementos de Pontes. Então, quem que desejasse aprender processo civil, né? O autor da época, assim, que eu considerava mais sofisticado, era o Ovidio Batista. Além disso, nós podemos simplificar e dizer bem assim, olha, a ação é um direito subjetivo público, não é? Ação é um direito subjetivo público. Pessoal, é uma outra ótica de enxergar o problema, né? Eu estou aqui querendo destrinçar os elementos semânticos, né? Então, assim, quando eu digo semântico, é o sentido de ação. Eu posso relacionar realmente a um poder, não é um elemento potestativo, alguém pode entrar com ação contra mim. Então, é um direito subjetivo sobre esse aspecto, né? Eu posso, então, inserir ali no elemento do direito subjetivo para dizer, olha, é aquele poder de exigir de outro algo. Então, eu entro contra o Estado e solicito-lhe providências. Então, é um direito subjetivo sob essa ótica, né? E público, justamente porque as regras são de direito público, né? E a outra concepção, aí a concepção que o Ovidio gostava de realçar, é que ela era um agir em juízo, ação processual. Aí ele fazia uma distinção entre ação de direito material e ação de direito processual. Então, o simples agir, como aquele conceito que eu coloquei lá no início, né, é a atuação pré-ambular da parte em juízo. Esse simples agir é o distintivo principal para dizer, olha, a ação que eu estou me referindo é essa. Ação de processo. Ação como se fosse o ponto de ignição para todas as demais disposições de processo penal relacionadas àquele procedimento. Então, sem ação, eu não posso ter, por exemplo, citação, né? Sem ação, eu não posso ter sentença. Então, a petição inicial é o elemento que você expressa a sua ação, esse agir em juízo. Nesse sentido, a ação seria um simples agir, né? Um agir processual, um agir de acordo com as regras de processo. Né? Essa é a indicativa. Então, aqui, gente, a gente já fez 3 distinções, não foi? Então, eu falei que se trata de um direito de petição, né, pedido de tutela jurisdicional, que se cuida também de um direito subjetivo público e que se cuida de uma ação processual. Um sentido impróprio que dizem que é ação, alguém equipara ação a processo. Muito comum, né? Extingue a ação, na verdade você extingue o processo, né? Ou então, tranco a ação penal. Na verdade, o tribunal não está trancando a ação penal, a ação já se exerceu. Você tranca o processo, tá? Então, aqui a gente quando fala de processo, o processo é muito mais um resultado da tua ação. Então, no momento em que você ingressa com a ação, o processo é deflagrado, tá? Aí, com isso, a gente responde, né, essa questão que a gente se propôs aqui inicialmente, né, o que é ação, né, que parece simples, né, o que é ação, mas você pode trazer vários outros problemas para dizer o que é ação, e dela decorrem todas as outras coisas. Tem uma grande divergência doutrinária sobre o que o que seria, quando estaria instaurado o processo. Aí alguns dizem que está instaurado o processo com o pedido perante um juiz. Outros dizem que o processo está instaurado com a ordem de citação. Outros dizem que é com a efetivação da citação, tá? E aí também depende do ponto de vista. Se você tiver como ponto de vista um elemento funcional, né, um cunho pragmático, parece ser muito mais adequado você dizer que existe processo com o pedido e o juiz apenas. Ou seja, a ordem de citação e a angularização seriam exaurimento sob o ponto de vista funcional pragmático. Mas eu posso querer, por exemplo, dar ênfase a um aspecto sintático. E realmente, se for pela ordem estrutural, sintática é estrutura, processo é o triângulo, né, gente? O triângulo é o acto trium personarum. Então, processo somente haveria com a efetivação da citação. Né? Em relação ao conteúdo semântico, de dar ciência a alguém, né, o sentido, aí eu poderia dizer, não, basta a ordem de citação. Então vejam que a divergência, ela diz muito mais respeito a uma questão de ponto de vista.
E assim, se eu disser para vocês o meu ponto de vista, vocês vão me compreender. Olha, o meu ponto de vista para definir processo é o ponto de vista pragmático. Afinal, quando você entra com algum pedido na justiça, já está lá o nome processo. Né? Se chega um pedido do delegado de polícia, tem lá um processo. Não é o processo penal condenatório, mas é um outro tipo de processo. Tá? E justamente por isso que você pode ter esse autoconhecimento seu em relação aos conteúdos que você domina. É possível isso. Então, você pode submeter todos os conteúdos em matéria processual penal a esses 3 eixos, semântico, sintático e pragmático, que é o de sentido, estrutura e função, respectivamente. Tá? Bacana? Então, gente, olha, aqui a gente vai dar uma pausa para lembrar a vocês que essa é a live de número 25, tá joia, pessoal? Corresponde ao capítulo 25 desse nosso livro, Curso de Direito Processual Penal, em conformidade à teoria do direito, que está sendo publicado, está publicado pela editora Noesis, que nos apoia aqui nesse projeto. O livro também acompanha uma videoaula por capítulo, então essa é um distintivo do livro, né? Comprou o livro, tem acesso à videoaula por capítulo. E também nós estamos expondo esse conteúdo aqui, dialogando para facilitar o acesso a essa nova forma de ver o processo penal, com lives para cada um dos capítulos. Então, temos as 24 lives anteriores. Para quem não assistiu ainda, é só lá ir no canal, se inscreve e acompanha. Está tudo organizado lá. Vai lá no canal YouTube, que está tudo organizado, o conteúdo, né, de todo o nosso curso de processo penal. Aí vamos, então, para outra pergunta, que é sobre a justa causa. Né? O que é a justa causa, gente? Né? O que seria a justa causa em processo penal? Tá? É uma questão interessante. Teve uma decisão agora que foi uma decisão proferida pelo juiz Marcos Reis Bastos, do Distrito Federal, em relação a uma denúncia ofertada contra o ex-presidente Michel Temer. Né? A denúncia foi rejeitada, a nosso ver, foi rejeitada corretamente. E por quê? Porque foram juntadas peças em um número assim fora do comum. Dizem que terabytes de memória, ou seja, o Ministério Público formulou uma denúncia longa com múltiplas condutas ali misturadas, ou seja, não foi de uma maneira tão técnica, segundo o que consta da decisão do juiz, e além disso ele não indicou os elementos documentais que fariam entender a acusação. Né? Então juntou muitos documentos, mas não indicou especificamente a que cada documento se referia em termos de narrativa acusatória, narrativa da imputação, né? Narrativa do caso penal. Eu preciso então indicar. E o juiz indeferiu justamente por isso, que tornou praticamente impossível tanto a defesa do acusado ter conhecimento do que realmente se trata e das provas que deveria refutar, como para o juízo examinar no espaço adequado e encontrar quais os elementos que embasariam a acusação. A acusação não pode ficar solta. Né? E aí veio até algumas sugestões em relação a essa acusação, que sugestões ad legem ferenda, para constar um outro requisito para o aceite da petição inicial. E que requisito seria esse? Né? Seria o requisito da indicação das peças suficientes e necessárias para a tramitação válida e regular do processo. Ou seja, querendo distinguir realmente justa causa de materialidade, de autoria e materialidade. E realmente é diferente. Né? Justa causa é um juízo de valor. Né? Justa causa é um juízo de valor. Justa causa é o que você pensa a respeito de se é justo ou se é injusto. Os dois termos são filosóficos, porque justo é muito amplo. E causalidade, a gente sabe como os penalistas estudam causalidade, como é difícil você indicar causalidade. E aí no processo penal tem essas duas expressões juntas, né? Ou seja, elas vêm de maneira enlaçadas ali, justa causa, né? E dizer o que é justa causa não é tão simples. Mas podemos precisar-lhes do sentido, sim, em relação a parâmetros de controle. E aqui a gente faz a indicação, né, em relação a esses parâmetros de controle, para dizer o seguinte, olha, primeiro, justa causa pode funcionar como pressuposto processual, né, ou como condição para o exercício da ação penal. Né? Poderia funcionar dessas duas maneiras. Agora, vejam, se a justa causa pode funcionar dessas duas maneiras, não precisaria estar elencada no inciso 3 do artigo 395. Tá? Então, essa é a primeira indicativa. Né? Tem gente que diz, olha, justa causa é a presença, a indicação de autoria e materialidade delitiva. Né? São os elementos, é o suporte probatório mínimo, seria a justa causa. Mas vejam que isso
verificação de suporte probatório mínimo pode ser um juízo de valor, mas o próprio suporte não é justa causa, é o juízo de valor a respeito dele. E aí a gente traz o que seria justa causa. Eles seriam os parâmetros racionais para você dizer se a ação deve tramitar ou não. Um deles é a proporcionalidade da medida. Então, por exemplo, nós temos um crime de ação pública condicionada, crime de ação penal pública condicionada, que é o crime de lesão corporal leve. Geralmente esse delito, lesão corporal leve, você dá, por exemplo, um soco em alguém e deixar um hematoma, é uma lesão corporal leve, ele só se promove mediante representação. É um crime de ação penal pública, crime cuja iniciativa é de ação penal pública condicionada à representação. Porém, a via de fato é uma contravenção penal. Por exemplo, se você der o mesmo tapa e não causar lesão alguma, né, um soco e não causar lesão alguma, um empurrão, é via de fato. E é um crime de menor proporção, né, um crime mais leve. É uma contravenção penal, stricto sensu, né? Contravenção penal. Ora, a contravenção penal, todas elas são de ação penal pública incondicionada. Vejam, então, que há um descompasso aí, porque para o crime mais grave, ou seja, para a lesão decorrente de tapa ou de soco, nós temos uma ação penal pública condicionada à representação. Para algo menor, ou seja, eu não causei a lesão, mas fiz a mesma conduta, o crime é de ação penal pública incondicionada. Isso é um contrassenso, né? Isso é uma desproporção. Então, caso aconteça, por exemplo, a contravenção penal, qual seria a solução se o Ministério Público resolvesse ingressar com a denúncia contra a vontade do ofendido, né? Porque é de ação penal pública incondicionada? Aí nós diríamos, olha, é desproporcional, né? Por quê? Porque para casos mais graves, nós exigimos essa vontade. E aqui está havendo uma objeção, uma oposição. Então, esse é um exemplo, né, para dizer o que é justa causa. Mas eu tenho outros elementos indicativos da nossa justa causa, tá? E são elementos racionais. Por exemplo, eu preciso indicar essa proporcionalidade, mas a proporcionalidade eu também faço destrinçar. E aí a gente diz, olha, exigibilidade e necessidade, né? Ou seja, a ação tem que ser exigível, necessária. Geralmente, as ações penais são necessárias para você aplicar a pena, mas para o caso de você fazer o confronto com crime de conteúdo análogo, você percebe que ela está se revelando desnecessária, porque afinal de contas, se ele causasse a lesão, ele não seria processado, né? E agora, porque ele não causou a lesão, mas fez uma conduta similar, ele está sendo processado porque é de ação penal pública incondicionada à contravenção penal. Então não faz sentido. Então, a nosso ver, não passaria nem pelo crivo da exigibilidade e necessidade. Além disso, outra questão, que é uma questão normativa, de você pensar sobre o problema, é dizer, olha, ela tem que estar adequada, conformidade e adequação, né? Então, para os fins propostos, aquela medida é a medida mais adequada? Esse é o outro parâmetro, né, para você identificar a proporcionalidade. E, por fim, é um confronto mais específico, que é você indicar a justa medida, né, a proporcionalidade. Aí vejam que são princípios, pessoal, decorrentes da filosofia grega, né? São princípios decorrentes da filosofia grega. Aqui nós já temos perguntas, né, de Leandro. Se a conduta imputada for atípica, também não haverá justa causa? Olha, Leandro, me parece que ela pode ser enquadrada de duas maneiras. A atipia, né? A atipia, ela parece que se amolda também à inépcia, né? Então, é muito comum, assim, você ter o mesmo fato, porque a atipicidade, a princípio, ela pode ser examinada sob a ótica de ser uma questão de fato. Em seguida, ela pode ser examinada sob a ótica de ser uma questão de direito, porque, afinal de contas, você precisa da moldura e precisa pensar, né? Mas digamos que você consiga identificar de uma maneira bem simples. É atípico o fato. O fato atípico, ele é inapto para aplicar pena. Perfeito? Então, me parece que dá para você enquadrar em um estágio inicial de contato com a questão. Por outro lado, em relação ao fato atípico, falta interesse jurídico para aplicar pena. Então, vejo que se eu não resolver pela primeira parte da inépcia, eu posso resolver pela hipótese denominada de condição para o exercício da ação penal, porque, afinal de contas, o interesse né, existe toda uma crítica que a gente também faz menção em relação a essas categorias tradicionais da ação de processo civil, porque o interesse, né, em relação à demanda penal sempre estaria presente, mas em relação ao fato atípico, não, né? Por último, ele pode também se enquadrar em uma questão de justa causa, né? Porque, afinal de contas, se você não identifica a indicação de uma tipicidade, né, você tem aí
outras decorrências imaginadas no seu aparato cognitivo. Então, em relação ao fato atípico, o que é que eu imagino? Eu imagino inconstitucionalidade, processar alguém por isso, ilegalidade. E inconstitucionalidade e ilegalidade são questões normativas, fazem parte da justa causa. Então, a inépcia, você pode realmente fazer essa tríplice menção para fins de justificar a rejeição da tua petição inicial. Você pode justificar essa rejeição, né? Entendeu? Então, pode justificar com base na própria inépcia, porque é atípico, pode justificar por falta de interesse, porque falta conformidade para você aplicar uma consequência jurídica, e você pode resolver pela falta de justa causa, se você estiver já ultrapassado esses dois primeiros parâmetros. Por quê? Porque se formula um juízo normativo, um juízo de valor, ou seja, é um desvalor, você processar alguém de maneira que não encontre um respaldo na legislação ou na Constituição. Então aqui a gente coloca os parâmetros da justa causa, constitucionalidade, tá? Então tem que ter um lastro, um elo que justifique a sua validade, a legalidade, e aqui tem a resposta que Leandro me perguntou, né, a resposta em relação à pergunta dele, a racionalidade metodológica. Então são todas coisas que eu preciso fazer um juízo a respeito, né? Você pode imaginar que é racional, a gente tem mas tem coisa que você indica, não, essa aqui eu não tenho dúvida, essa aqui é evidentemente irracional, a gente pode chegar a alguns consensos em relação a isso, né? Então, e além disso, nós tratamos da questão da proibição do excesso, que é a proporcionalidade que já mencionamos, tá? Aqui também Mila está nos perguntando, né? A essência da proporcionalidade e necessidade parece que inspirou o acordo de não persecução penal, né? Olha, Mila, o acordo de não persecução penal, ele vem assim como uma proposta para assegurar algumas alternativas menos agressivas à liberdade das pessoas que não têm advogado ou não têm uma defesa eficiente, né? Ele precisa da defensoria, ele precisa do dativo, ele não contrata os grandes escritórios. Então, alguns dizem que para essas pessoas mais humildes, eles teriam um carro simples, né? Um carro já usado. Digamos que seja... Hoje, os carros antigos estão com maior valor, né? Mas digamos que ele tem ali um Fiat 147, um Fusquinha de menor valor. E para aquelas pessoas mais abastadas, eles teriam um Cadillac, né? Teria um carro mais caro, né? Então, hoje você encontra Fusca caro, né? Encontra Fiat 147 raro, mas digamos que você tem ali um carro de pequeno valor para os pobres e um carro de maior valor para aquela pessoa mais abastada, né? Aí comparo isso ao processo penal. O processo penal com as garantias não estaria ofertado para todos. Deveria, né? Mas não está. E por isso nós temos o acordo de não persecução penal para, digamos, cobrir uma deficiência. Eu sempre falo, né, nas minhas exposições, que o processo penal, né, ele seria incompatível com o acordo de não persecução penal. O nosso processo penal garantidor, né, o processo penal de garantias, ele não seria compatível com o acordo de não persecução penal. Por quê? Porque a pessoa acaba se vendo compelida a abrir mão de algumas coisas. Ela abre mão, né? Abre mão, por exemplo, do seu direito ao silêncio, ele precisa confessar, né? Então isso seria incompatível porque significa, para lembrar o professor Geraldo Prado, significa suspensão pactuada das garantias. E as garantias são indisponíveis. Então, por causa disso, tá? Mas esse seria o ponto de vista, viu Matheus? Outra questão aqui do César. Bom dia, César. Né? Então, a ação a partir do momento em que a outra parte toma conhecimento, né? Assim, o início da ação. O início da ação seria a partir da... É um ponto de vista, César, esse ponto de vista eu enquadraria no ponto de vista sintático, de estrutura, porque, de fato, quando há o enlace das três partes do triângulo ou do ângulo, né, a compreensão da ação penal como angular ou da ação penal como triangular, é uma compreensão muito, muito legal, porque coloca o juiz como ápice e o juiz em uma posição equidistante. Então ele explica muita coisa, aquela concepção explica muita coisa, explica imparcialidade, tá? E sob o ponto do processo, ponto de vista do processo, ela explica o perfazimento da relação processual, quando a relação processual está completa. Então vejam, essa expressão, né, de que a ação estaria, no caso, bem dizer, o processo estaria completo
com a angularização da relação processual, dá ênfase no aspecto subjetivo da relação processual e dá ênfase na estrutura processual, né? Na estrutura. Ou seja, que existe autor, juiz e réu. Bacana? Então aqui, o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, tem amigos aqui no YouTube, no Twitter, também no Instagram, tá? Na página do Facebook. Muito bom dia, tá, gente? A gente está expondo aqui o nosso capítulo 25, a live de número 25 de ação penal. Lembrando que amanhã nós vamos tratar da ação civil ex delicto, tá? Também é uma demanda de sentido amplo, né, que está tratada no Código de Processo Penal, embora seja uma demanda cível, né, mas a gente estuda porque existe uma subordinação temática entre a ação civil ex delito e a ação penal condenatória. Aí, gente, olha, aqui nós expusemos, né, as perguntas que eu fiz no início, né, e a última pergunta seria se existem limites ao suprimento da petição inicial. Né? Existem limites. Ou a petição inicial pode ser suprida, ou seja, eu faço qualquer jeito ali para evitar a prescrição e depois eu fico complementando, eu posso fazer isso. E não, né? Ou seja, a resposta é que existem limites, ou seja, que não pode ser complementada de qualquer maneira. Se é uma ação penal privada, o limite, né, são os limites preclusivos. Então, por exemplo, se você ofertar uma ação penal privada só contra um dos corréus, está extinta a punibilidade, então você não pode corrigir depois. Se, por exemplo, você ofertar ação penal privada em relação a um réu e só tem ele, tudo bem, você pode fazer a retificação, desde que não escoado o prazo decadencial de 6 meses. Né? Hoje o prazo decadencial é comum de 6 meses. Então você não pode fazer esse complemento. Né? Além disso, existem questões relacionadas ao nebis in idem. Né? Lembrando aqui o livro de Kate Saboia sobre nebis in idem, que é um livro importante, tá? O nebis in idem é que ninguém deve ser processado 2 vezes pelo mesmo fato. Tá? Então, se você ingressa com uma petição deficiente e ela é, por exemplo, objeto de absolvição sumária, no artigo 397, você não pode ingressar depois complementando. Nós sabemos que existem admissões disso aí na jurisprudência, a nosso ver, de maneira equivocada. Quando, por exemplo, você processa alguém na condição de autor e essa pessoa é absolvida. E depois processar essa mesma pessoa na condição de partícipe. Né? E STJ e STF já teve a oportunidade de dizer que a coisa continua e que a pessoa pode ser condenada na questão de partícipe, né, como partícipe, porque não se formou ali, em relação ao fato, a coisa julgada criminal. A nosso ver, essa conclusão é equivocada. Por quê? Porque faz parte do núcleo, né, do fato a conduta que está sendo narrada a título de autoria e depois de participação. Em outras palavras, pessoal, o que interessa para identificar a repetição, a reprodução de demandas penais é o elemento nuclear. O que é o elemento nuclear? É o tipo fundamental. Então, pouco importa se eu mudo algum elemento periférico para dizer que a ação é diferente. A ação penal, então, eu não posso sair processando a pessoa, olha, agora a gente vai processar você pelo homicídio, porque você foi quem matou. Agora a gente vai processar porque você é que pagou a recompensa. Agora a gente vai processar porque você é que foi o autor intelectual. Esse tipo de título não pode sair mudando, ou seja, a denúncia tem que ser certa. Por isso que aquela questão inicial que eu mencionei da imputação alternativa poderia ser repensada. Se não para processar a pessoa pelos 2 fatos, que se peça arquivamento, se baseando na súmula 524 do STF. Ou seja, você pode pedir arquivamento porque é insuficiente prova naquele momento. Né? E com a ressalva de advindo prova nova, que é uma outra questão complicada de você saber o que é prova nova, você possa ofertar uma ação penal, né? Possa ofertar uma ação penal para fins de deflagração do processo. Tá joia? Bacana? Então, aqueles que estão aqui conosco, muito bom dia, tá? Pega aquele cafezinho, lembra de mandar o coraçãozinho, mandar o aviãozinho aí para os amigos, convidando para a live. Lembra também de se inscrever no nosso canal YouTube, tá muito legal, tá certo? Porque ali a gente tem tudo organizado para você revisar, estudar, né? E para quem estiver lendo o livro, você também tem as videoaulas organizadas no livro. A editora, ela coloca um número, tá? Nós também fazemos os estudos de acordo com os artigos do Código Penal, então tem índice por artigo, índice por assunto, tá certo? E aqui nós estamos já migrando para a parte final da live e respondendo aquela questão se existem limites em relação às omissões da denúncia da queixa. E aqui a gente respondeu que sim, né? Limites
relacionados ao ne bis in idem, ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. Se foi descrito o fato nuclear, não pode ser processado de novo. Limites em relação à prescrição e decadência. Então, você não pode aditar depois de prescrito, aditar depois de decaído o direito, né? Então, temos limites, né, importantes, tá? Limites que evitam o abuso, né, contenção de excessos, tá certo? Aí, gente, esse texto, né, esse tópico nosso, é um tópico muito rico e você pode fazer um estudo relacionando com a primeira parte que nós expusemos nos capítulos que tratam da teoria do direito, né, da teoria do direito aplicada ao processo penal. Então, quando você relaciona esses dois eixos, a coisa te dá uma potência de conhecimento muito grande. É esse o nosso propósito, né, que o conhecimento que nós estamos aqui a expor para vocês seja um conhecimento fértil, né, que você use a teoria e a teoria seja útil para que o conteúdo se frutifique, tá joia? Lembrando que a cada final de capítulo nós fazemos uma análise, né, e aqui a gente fez uma análise também nesse capítulo, falando do problema da denúncia genérica, né? Alguns dizem denúncia geral, outros dizem denúncia genérica. Alguns dizem, olha, geral é possível, quando você aponta um crime societário, né? Porque aí todos, por exemplo, votaram para a empresa tomar uma decisão que lesou o ambiente. Outros dizem, olha, a denúncia genérico-geral, digamos que seja genérica, ela é proibida. E nos parece que sim. É o caso, por exemplo, de acusar alguém por crime licitatório, simplesmente por fazer parte de uma comissão, por ser secretário, por ser prefeito. Então, existem denúncias, né? O STJ acabou trancando um processo criminal, dos que eu cito aqui, e justamente porque a denúncia acusava a pessoa simplesmente por ela ser titular de uma pasta. E é necessário que não basta isso, é preciso dizer que esse titular da pasta fez uma conduta lesiva, né? Cometeu um delito, cometeu uma conduta típica. Então, toda vez que a denúncia não individualiza a pena, nós temos uma hipótese clara, expressa, de que deve ser rejeitada. E se não for, nós aplicamos a teoria da nulidade para fazer o respectivo controle. Tá? Controle, né? Ou seja, o controle é você aferir a falta de um elemento essencial estrutural e aplicar a invalidação, que é a subtração da validade. Bacana? Então, amigos, eu desejo aí uma excelente semana para vocês. Um abração aí para os que nos assistiram, Felipe e Luísa, tá? Aos amigos que estão aqui no YouTube também, vai ficar salvo no YouTube. E amanhã a gente tá junto. Amanhã, lembrando, é ação civil ex delicto, tá? Aí é muito conteúdo, gente. Aqui a gente tinha muito mais coisas para expor, né? Em relação às condições de procedibilidade, condições de prosseguibilidade, causas objetivas de punibilidade, os aspectos que são formados pela legislação, pela Constituição, pela jurisprudência, mas naturalmente que o objetivo da live é despertar curiosidade para que vocês continuem estudando, tá? Viu? Eu espero que estejam todos bem, né? A gente está melhorando e vamos seguir. Até amanhã. Bom dia.